Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu separei um tema bem interessante para a gente trabalhar aqui, que vai da evolução biológica à evolução espiritual. Vamos imaginar uma pessoa que durante a semana, de segunda a sexta, é bem certinha com o trabalho, com os estudos, academia. Sabe aquela pessoa que, mesmo doente, vai trabalhar? Que não chega atrasada, que está sempre atenta no que nas coisas que tem que fazer no trabalho, para dar suporte aos outros. E nos finais de semana, solta as estribeiras. Dorme até tarde, bebe demais, ou come demais, ou fica muito tempo no Netflix, por exemplo, assistindo séries, filmes, um vídeo atrás do outro, ou rolando na tela ali no Instagram ou outra rede social, sabe, aquela coisa assim, bem no automático, que é uma forma de fuga da realidade. Então essa pessoa fica pendulando, tem um colarzinho aqui, fica assim, ó, de um extremo ao outro, pendulando. Durante a semana, excesso de controle. Tenho tudo muito certinho, nada pode sair do lugar. Eu gosto da minha rotina desse jeitinho, bem apertadinha, tudo ali com horário, tudo certinho. Final de semana, eu preciso liberar essa pressão, que o controle traz essa pressão na mente, na cabeça, a mente acelerada, pensamentos a mil, e o que eu tenho que fazer, e o que vai acontecer, e planejando o futuro, e pensamento lá na frente, e às vezes vai lá atrás no passado, aquela coisa turbulenta. E final de semana, perda total do controle, total, para compensar. Esse desequilíbrio nos mostra que essa pessoa não está no eu mais profundo, não está no eu real. Ela está nas máscaras. E quando nós vamos olhar para as necessidades do cérebro biológico, nós estamos falando de corpo, de química corporal, neurotransmissores e tudo mais, existem faixas de evolução do cérebro que precisa ter controle. Se nós analisarmos o controle, ele não é algo ruim. Fala sobre ter o controle das finanças, você não gastar demais. Fala sobre você ter controle da sua casa, quem entra, quem sai, dia que você vai limpar, o controle da limpeza da sua casa. Fala sobre o controle para colocar limite nos filhos. O controle, o autocontrole para você não esquecer seus filhos da escola. Então, tem vários benefícios do controle. A gente precisa aprender o controle. E esse exemplo que eu estou dando está em um ponto de dor que tem excessos. E para compensar o excesso de controle, nós temos de uma outra polaridade a perda completa de controle. Aquele momento que você fala assim, eu não quero saber de nada, não tô dando conta. O cérebro está sobrecarregado. E você não consegue pensar em soluções para as coisas que estão acontecendo. Então, é esse o ponto de desequilíbrio que a gente vai ajustando. Pegar o pêndulo aqui, que tá bem ansioso, e vai acalmando ele até chegar no centro. Então, nosso objetivo é chegar ao equilíbrio, certo? E o que nós temos que entender para chegar neste ponto? Existe a raiz principal do desequilíbrio e existe a raiz secundária. Vamos começar pela raiz secundária. A raiz secundária está relacionada às experiências de falta. E essas experiências ao longo da nossa vida. Que todo o processo da vida, em todas as idades, tem algo a aprender, tem algo a ser desenvolvido.
Então, se nós olharmos para a infância, por exemplo, nós temos experiências de falta relacionado ao pai, à mãe, né, aos cuidadores, aos avós, as pessoas que estavam próximas. Às vezes faltou alguma coisa a ser desenvolvida, ou algo foi desenvolvido com dor. Então, esse conjunto, essas experiências de falta, quando nós não temos habilidades, competências para lidar com essas dores, elas ficam reprimidas, elas ficam escondidas. Nosso cérebro entende assim: já que eu não tenho habilidade para lidar com isso aqui, eu vou esconder. Eu vou criar uma adaptação em torno dessa dor para sobreviver. Que o nosso cérebro primitivo, tronco cerebral, sistema límbico, são partes biológicas do nosso cérebro, tem essa programação de sobrevivência para a gente conseguir estar aqui. Então o cérebro cria máscaras. Aqui que entram as máscaras. São mecanismos de defesa, é um jeito de você se adaptar ao mundo. E aí que vem a questão do autocontrole, ou a perda total do controle, e várias outras formas de lidar com as situações. Então, nós temos essa raiz secundária das experiências que vão estar relacionadas a pessoas próximas e ao que nós tínhamos que ter aprendido. Agora vamos falar sobre a raiz principal, que é a falta de unidade. Todos nós nascemos com essa sensação, com essa busca por completude e plenitude. Segundo a ciência keylontica, que é o que eu ensino aqui sobre espiritualidade, essa sensação de separação acontece por conta de bloqueios em uma estrutura chamada grade de Katara, que é uma estrutura da anatomia sutil bem profunda, que vai dar origem aos escudos, chakras, campo Merkaba, meridianos, mais uma série de estruturas multidimensionais até chegar no corpo físico. Cada centro Katara corresponde a uma dimensão. No centro 1, nós temos a primeira dimensão, que vai corresponder à mente subconsciente. No centro 2, nós temos a segunda dimensão, que vai corresponder ao instinto, ao emocional. No centro 3, nós temos a terceira dimensão, que vai corresponder à mente racional. Quando nós falamos de estrutura biológica, a mente racional corresponde ao lobo frontal, essa parte aqui da frente do cérebro. Essa parte, essa estrutura física é o que nos auxilia com esses comportamentos que nos trazem dor, de excessos. É quando a gente começa a racionalizar, a gente sai do instinto de sobrevivência e a gente começa a pensar: poxa, isso aqui está me prejudicando, eu estou maltratando o meu corpo ao trabalhar doente. Eu estou maltratando o meu corpo quando exagero com comida, com bebida. E é bem profundo isso, porque quando a gente vai falar sobre inconsciente, sobre o material que está no subconsciente, muitas vezes a gente precisa de ajuda para entender a estrutura, o que nos leva a esse comportamento que está nos destruindo, que está nos machucando, para desenvolver aquilo que faltou. Guarda essa informação que nós vamos continuar juntando as pecinhas. Então, quando essa parte, essa estrutura do nosso cérebro, o lobo frontal, tem capacidades, tem competências que estão mais alinhadas com a unidade, a situação acontece, ou a memória que está no cérebro, passa pelo lobo frontal e você
age diferente. E não se torna difícil você parar aquele comportamento. Se torna mais fácil. Não é algo que te traz um mal-estar, que te traz um peso. Então, existem formas para resolver essas questões. A forma que eu estou apresentando é uma forma mais amorosa, mais carinhosa para você lidar com você. Que às vezes a gente tá nesse padrão de culpa, nesse padrão de autocobrança, e quando você percebe assim, poxa, eu já me cobro muito, eu tenho um padrão nocivo, né, que está me machucando, e eu não estou conseguindo parar com isso. E aí você acrescenta mais uma pitadinha de culpa, sabe? De autocobrança, de autocrítica. E você fica aqui naquele ciclo vicioso. A gente tá falando que existe uma dificuldade, existe uma resistência, mas existem formas para lidar com isso. Formas de flexibilizar. Então, não é com base na crítica. Não é, sabe, na base de mais rigidez ainda. Na verdade, é o oposto disso. É no sentido de vamos com carinho, vamos entender. Tem a atividade para fazer, não tá dando, e você não tá conseguindo colocar em prática, então vamos entender o que está por trás. Vamos entender o que você precisa desenvolver. E quando nós vamos falar sobre energia, tratamento energético, transmutação, nós temos o bloqueio, nós temos os miasmas. Os miasmas são gerados a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas escolhas, das nossas palavras, enfim. E nós temos uma estrutura, energética que precisa ser trabalhada. Aí vem a ferramenta espiritual energética, ótimo, é incrível, né? Vem a ação da ferramenta e libera, transmuta aqueles miasmas, tem a transmutação. Quando é transmutado, faz o desbloqueio da memória reprimida, você entende, poxa, eu não estou conseguindo respeitar o meu corpo, parar de trabalhar quando eu estou doente, por conta de uma situação que eu vivi com meus pais lá atrás, a situação X. Vem a memória, vem o entendimento. Aquilo que você não sabia, você passa a conhecer. Aí é que entra aqui o ponto que eu quero te apresentar, que é, tá, mas e aí? O que você vai fazer com isso agora? Foi liberado um bloqueio energético, uma massa energética que estava ali presa ao seu corpo. Você sentia seu corpo pesado. Aí você sente seu corpo leve. Aí você muda ali a velocidade do seu cérebro, tem a questão das ondas. Vai trabalhar ali passagens energéticas no campo sutil, liberou. Sentiu mais leve. Mas a parte biológica, a parte química do cérebro, os caminhos neurais, aqueles micro caminhos neurais, que é aquele vício de comportamento de trabalhar sem parar, de muita rigidez, e os finais de semana que você ficava naquela fuga, seja qual for a fuga. E esse buraco que ficou, esse vazio. Vou até mudar o termo aqui, pra gente
facilitar a compreensão. E esse vazio que ficou, tá, e agora? Né? O que eu vou fazer? Você não tem novos caminhos neurais, não tem uma outra forma de funcionar, um outro comportamento. Você está acostumado com aquele ritmo, então você precisa construir novos caminhos. Você precisa construir uma nova forma de se relacionar com as pessoas, porque é algo a ser avaliado particular, tá? Cada pessoa vai ter o seu jeito aí, o que tá acontecendo, a sua realidade. Às vezes você fica no autocontrole, relacionando ali no trabalho, final de semana fica ali na sua fuga, mas é o que esconde ali. Às vezes um medo de relacionamento mais íntimo. A gente fala de intimidade, pode ser com um parceiro, pode ser com um amigo, pode ser uma aproximação maior com a família. Então, tem uma série de situações, de estruturas a serem trabalhadas para você conseguir, de fato, vivenciar essa mudança. Porque quando a gente não entende esse contexto geral, que vai englobar aí as competências que nós desenvolvemos ao longo do nosso desenvolvimento como ser humano, todas as faixas etárias, desde o intrauterino até o último dia das nossas vidas aqui, nós estamos desenvolvendo. Então tem essas competências, esse desenvolvimento que é contínuo, que às vezes ficou alguma coisa para trás, ou algo que era para estar sendo vivido agora e não está sendo. Tem essas questões, e tem a questão também de entendimento sobre espiritualidade, sobre unidade, como que funciona o universo, o que está mais próximo àquilo que você acredita, de relacionamento com o divino, com o cosmos, o nome que você quer chamar, e isso dentro da sociedade é toda uma questão que eu falo de coerência, para você entrar em coerência, porque a coerência é o que te ajuda a permanecer na leveza, no fluxo, na fluidez do universo, enquanto os miasmas te deixa travado, te traz esses bloqueios, que é aquela questão que eu falei, que você libera, tem um insight, às vezes a lembrança do que aconteceu nessa vida, vidas passadas, o seu alcance espiritual hoje, aquilo que está sendo liberado para você. E lembrando que não tem certo, não tem errado, tá? É o aprendizado de cada um, é isso que é. Então, mas liberou, foi resolvido até aqui, né? Até agora, foi resolvido uma parte, foi liberado algo, mas e se continuar fazendo? Então, é nesse ponto de coerência, de ajuste de cura biológica e espiritual. Aí o biológico vai entrar a parte emocional, mental, química, essa coerência para você não sentir nesse turbilhão, sabe, de ciclos que ficam se repetindo, essa sensação de que não está funcionando, essa sensação que parece que você mudou, mas na verdade não mudou, entende? Que é algo assim bem particular que você está sentindo. Como que eu posso oferecer apoio? Nós temos a comunidade Aurora, que eu passo os ensinamentos da ciência quilôntica. Passo ensinamentos também sobre a parte científica, a parte biológica. É uma plataforma que tem um material gravado e tem encontros ao vivo toda quinta às 19 horas, no horário de Brasília, para troca, para grupo terapêutico, para colocar em prática, para tirar dúvidas,
para realmente entender ali o que está acontecendo com você. Que você tem esse espaço para abrir a câmera, o microfone e falar: olha, eu tô passando por isso. E ali, naquele momento de troca, você tem orientação, inclusive você aprende com outras pessoas, que é bem interessante, né? Esse aprendizado em grupo. Você aprende com o que o outro é falando e tem essa convivência. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Um beijo grande, até mais, tchau, tchau.